Posicionar aqui, né? Bom, boa tarde, 17 horas em Porto Velho. Eu sou o Edson Lustosa, estamos aqui com o nosso Falando de Rondônia. Hoje eu gostaria de chamar a atenção das pessoas para uma situação que diz respeito, na verdade, ao país todo, né, que é essa questão da insegurança no transporte aquático, né, de passageiros. Certo? Teve um incidente aqui de dois barcos que se chocaram aqui entre duas cidades do Amazonas, no Rio Madeira, me parece que foi o incidente. E o que preocupa, né, é assim, porque, por exemplo, dentro do avião o avião está fechado, né? Quando ele decola, ele está totalmente fechado, só se o avião cair, né? Mas as pessoas que estão ali dentro não vão cair do avião, certo? Quando você pensa no transporte rodoviário, é a mesma coisa. O ônibus, né, está correndo risco o tempo todo na estrada, mas, por outro lado, não tem como a pessoa cair do ônibus na estrada. Quando a gente vai falar dos barcos, aí já começa a ter essa possibilidade. As pessoas estão ali na beiradinha, na varanda, né, apreciando a paisagem do barco, e num choque elas podem cair cair no rio, no caso nosso aqui, que é transporte fluvial, e podem se afogar. Então eu entendo que está passando da hora, né, das nossas autoridades desenvolverem ações preventivas de educação dos passageiros para reduzir os riscos quando se utilizarem do transporte aquático, né, por via fluvial, porque eu pelo menos, né, quando eu vou aqui para o Baixo Madeira, eu vejo assim que as pessoas vão completamente descuidadas, né? O barco sempre passa uma ideia assim de lazer, mesmo que a pessoa esteja se transportando a trabalho, mas todo mundo quer ficar ali curtindo a paisagem e tal, e às vezes dando bobeira. Fica esse recadinho, né? Acho que é interessante se puder ter um programa. Tempo desse fizeram uma campanha tão bonita orientando as pessoas, principalmente as mulheres, né? Tinham aqueles acidentes com o cabelo prende no motor, né? E elas ficavam escalpeladas. Parou, ou diminuiu bastante, né? A partir dessas campanhas de conscientização que foram feitas. Então, acho que é interessante se nós tivermos uma campanha também orientando as pessoas para terem cuidado no seu transporte fluvial, porque depois não tem remédio, né? É muito difícil uma pessoa cair no Rio Madeira, que é o rio mais veloz do mundo, só para vocês saberem, né? O Rio Madeira é o rio mais veloz do mundo. E, né, com paus, né, dizem até que o nome é madeira por isso, que ele carrega muita madeira, muito pau, muito tronco de árvore. Então é muito difícil a pessoa ter sucesso no resgate de alguém que cai em madeira. Então, seria interessante se as nossas autoridades investissem em campanhas preventivas. Hoje nós vimos aí na mídia também, local, que a Policlínica Ana Adelaide, em Porto Velho, uma policlínica municipal, não está atendendo. Né? Bom, agora parou, né? O pessoal vinha trabalhando em condições completamente impróprias, e agora, finalmente, parece que suspenderam o detetive. Então não adianta a gente pegar o fato isolado agora e achar que a partir dele a gente pode fazer uma análise. Seria interessante se as pessoas que pensam a saúde, né, a saúde pública, começassem a estudar um pouco de administração pública, né, de direito administrativo, porque é muito visível, pelo menos para mim, que está passando da hora ter uma né, hospitalar, um serviço autônomo, autárquico de atenção básica à saúde, principalmente para acabar com esse negócio do camarada dentista do município, vereador fulano do município, né, e não sei aonde também, sem trabalhar. Por que, que isso é enfermeiro, área de saúde?
Por que que isso acontece? Porque ele é do município, então já facilitou. Se ele fosse de um serviço autônomo, de uma autarquia, já ficava mais difícil, né? Porque dentro daquela estrutura administrativa ele ia ter que se haver ali com as necessidades daquela entidade. Quando joga no município, o vereador fica mais à vontade para puxar o camarada para o gabinete, né? O prefeito quer fazer graça com o vereador, também facilita o negócio. E se fosse um serviço, né, autárquico, como autarquia, né, ficaria mais difícil. Né? Inclusive, o ideal seria que no estatuto já constasse que quando o camarada ingressa naquela carreira, ele abrisse mão aí desse negócio de ficar à disposição e essa coisa toda. Acho que para o cara ser secretário municipal, secretário de Estado, um cargo de relevância, é plausível. Né? Se é para ser diretor, então que seja o diretor onde trabalha, certo? Agora, esse negócio de sair dali para carguinho de assessor, não sei aonde, disso, daquilo, isso precisa acabar com uma pouca vergonha. Aliás, estão preparando uma lista aí dos dentistas que estão fora da função. Eu vou checar primeiro, talvez depois eu divulgue, né, para satisfazer a curiosidade dos que me acompanham. Bom, vamos lá. Já temos aí essa situação, então, da Dona Adelaide. Um outro ponto. Porto Velho é talvez a única capital no Brasil que não tem atendimento à saúde básica da população do centro da cidade. É impressionante. Quando você começa a sair do centro, você vai para o bairro do Areal, né? Bairro, pode-se dizer também Mocambo, ali já tem um posto de saúde. Você vai de Nossa Senhora das Graças, tem posto de saúde, né? Agora, quando você está no centro, na área central tradicional, por exemplo, o bairro do Triângulo, né, que é o triângulo da linha férrea, onde começou Porto Velho, pode-se dizer. Aí você sabe onde é que fica o posto de saúde para atender a população do Triângulo? Fica lá numa cidade que desapareceu, que se chamava Santo Antônio. Né? Havia, inclusive, um município que pertencia ao estado do Mato Grosso, quando foi criado o estado de Rondônia. Permaneceu por um tempo, depois fundiu-se com o município de Porto Velho, que vinha do estado do Amazonas, e depois até aquela aglomeração populacional ela desapareceu, se dispersou. Né? Mas o posto de saúde para atender a população de Porto Velho fica lá, em Santo Antônio, sugestivamente, não sei quem teve essa visão de planejamento urbanístico. O posto de saúde fica de frente para o cemitério. Não sei qual é a mensagem subliminar que querem passar, né, com essa localização. Mas o que acontece é isso. Quem mora no centro de Porto Velho, que é ali. Eu falei ainda agora Mocambo, não é Mocambo, não. Era Tucumanzal que eu queria falar, que é junto do Areal. No bairro do Mocambo, quem mora no bairro do Triângulo, né? Tem que se deslocar aí 5 quilômetros, acredito, para chegar lá em Santo Antônio e lá ser atendido no posto de saúde da família. Eu não sei qual família, porque ali em Santo Antônio não mora família nenhuma, mas, né, entenderam de fazer lá o posto de saúde, como eu falei, de frente para o cemitério. Deve ter alguma razão para terem feito essa opção. Ai, ai, ai. Posto de saúde do Santo Antônio, então eu queria lembrar isso daí. Aí agora sim a policlínica funcionando no centro também, né? Que a Ana Adelaide que atendia a, 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 o centro, fazia às vezes até de UPA, né? Para atender a população do centro, que você só vai ter UPA na Zona Sul, na Zona Leste. E só para quem não sabe, né, para quem é de fora, o município de a cidade, perdão, de Porto Velho, ela se expande mais para a Zona Leste. A Zona Leste é que tem os bairros mais distantes, né? Porque para a Zona Norte não dá, por causa da aeronáutica, para a Zona Sul não dá, por causa do Exército, as áreas, né, as áreas pertencem ao Exército, para a Zona Oeste não dava por causa do Rio Madeira, mas depois que fizeram a ponte, já tem lá um bairro, Vila do Denite, deve vir mais, mais experiências urbanísticas do nível da Vila do Denite lá para o lado oeste da cidade.
O pessoal não entende, né, que as classes sociais têm que estar próximas, né, elas têm uma relação simbiótica, não, eles fazem uns bolsões de pobreza. Assim. Tem um complexo habitacional aqui, o Orgulho do Madeira, que, ironicamente, ele é bem longe do Rio Madeira, lá para cima, lá no extremo leste da cidade. E todo dia tem ocorrência policial, né? É uma tristeza. Não se preocuparam de fazer ali um entorno que ofereça, né, oportunidades de trabalho e renda para aquela população. Não, estão isolados lá, como se fosse tipo um campo de concentração. Eu sempre falo da burrice urbanística em Porto Velho, tem gente que não acredita, diz que é exagero meu. Vamos lá. Zona Leste, inclusive, está inundada, né? Eu vi aí umas matérias na, nos sites, mostrando, inclusive, o pessoal lá com água pela canela, né? E uma situação bem difícil, né? Onde tem inundação, tem contaminação, né? Tem doença, tem uma série de coisas. E aí isso resulta do que, basicamente? Né? A zona leste de Porto Velho ela é caracterizada por tentativas de assentamentos. Então eles faziam um loteamento. E o que acontecia nesse loteamento? Com licença, mosquito. O que acontecia nesses loteamentos que iam ser distribuídos pela assistência social? Havia uma coisa chamada matar a rua. Era um hábito que as pessoas tinham, então pegavam um trecho de rua, entre uma rua e outra, né? E matavam a rua. Aquilo ali passava a ser mais um lote a ser ocupado e não dando passagem para trafegar. Tá. Esse já é um dos primeiros problemas. Então, quando você reduz, né, os meios aí de circulação, né, o que vai acontecer? Vai haver uma sobrecarga de demanda naqueles que restarem. Né? Bom, outra coisa que acontece muito, principalmente quando vão asfaltar, faz um aterro. Né? Às vezes ocorrem aquelas pontas assim de pedra jacaré, aquele negócio. Então, às vezes, é mais fácil aterrar para jogar depois fazer como se fosse uma terraplanagem, né? Mas completando, né, com cascalho, para depois jogar o asfalto por cima. Então, além de ser uma via impermeabilizada, né, pelo asfalto, como já falamos aqui, vai fazer com que as águas tenham que escoar para as laterais, não vai haver aquela absorção natural. Essas ruas, esses leitos, vamos chamar assim de ruas, né, eles vão ser mais altos do que os terrenos. Então, em vez deles se servir um escoamento, na verdade, eles vão fazer o represamento, que também não tem galeria pluvial. Tá? Vamos fazer uma espécie de represamento e nós vamos ter aqueles piscinões nos terrenos, inclusive as casas feitas mais baixas do que o nível do asfalto. Né? E aí, meu irmão, essa tristeza que a gente está vendo toda hora, aí não precisa entrar muito em detalhes. Né? Falamos da colisão de embarcações no Rio Madeira, falamos do posto de saúde para atender a população do centro, que fica lá na cidade fantasma de Santo Antônio. Falamos dos problemas na Policlínica Ana Adelaide, no centro de Porto Velho, que estão dizendo aí que está parada. Né? Da inundação na Zona Leste. Né? E eu queria só lembrar você mais uma vez que amanhã, 4 de janeiro, é feriado no estado de Rondônia, data magna do estado, né? Pelo menos a lei que regula os feriados diz que o estado tem direito a um feriado na sua data magna. Então, presume-se 4 de janeiro é data magna. E nós abordamos aqui ontem essa questão de dizer que foi o dia da instalação do Estado, e eu falei e provei que nunca aconteceu a instalação do Estado em 4 de janeiro, coisa nenhuma, e nem tampouco quem criou o feriado, que foi o governador Jorge Teixeira, disse isso no decreto-lei que estabeleceu esse sim, que se comemoraria o início efetivo, né, do efetivo funcionamento das instituições, etc. E tal. Mas do Estado é mentira. Então, quem vem dizer que 4 de janeiro é o dia da instalação do Estado de Rondônia,
está mentindo. Se disser que foi a posse do governador, como governador do estado, que antes era governador do território, vai estar mentindo também que a posse foi lá no gabinete do ministro Ibrahim Abiac em Brasília. Né? A Biaco veio depois aqui nesse comício do dia 4, um fato histórico, né? Com certeza, esse comício do dia 4, pela primeira vez foi hasteada a bandeira do estado de Rondônia, né? Foi ouvido o hino Céu de Rondônia já como hino oficial do estado. É um momento com certeza histórico, mas a instalação do estado é mentira. E eu gostaria só de reforçar isso daí, porque tem mentiras que elas vão sendo repetidas, né? Tanto que as pessoas têm dificuldade depois para se libertar delas. Então, eu vou fazendo meu papel aqui, né? Trazendo informação para as pessoas, informação histórica no caso, de que 4 de janeiro não é a instalação do estado de Rondônia coisa nenhuma. É igual a praça ali no centro da cidade, que tinha um comércio ali, que o pessoal começou a chamar de Praça do Baú, por causa do comércio, que era o Baú Barateiro, que já até desapareceu esse comércio de lá. Aí uns dizem, não, o nome certo da praça é Praça Marechal Rondon. Também é mentira, porque quando a praça foi inaugurada com o nome do Rondon, Rondon não era Marechal ainda. Então, não consta também que a praça tenha sido promovida, né, de patente, até porque a patente de Marechal, né, também do Marechal Rondon, é um tanto controversa, porque ela não foi uma patente assim de carreira, né? Foi um título, né, vamos dizer assim, de marechal que ele recebeu do Congresso Nacional. Meus amigos, hoje eu estou assim meio cansado, vocês devem ter percebido, porque acordei muito cedo, tinha que fazer uns exames em jejum e depois tive que voltar depois do almoço para fazer outros exames, né? Eu tenho problema de diabetes, tem que estar monitorando, né, a glicemia com esses exames, uma média de 6 meses eu tenho que fazer esses exames mais completos, né, porque exames assim, mais complexos, e no dia a dia aquela glicose da ponta do dedo. Eu quero fazer um convite agora a você que sofre de diabetes, ou que tem alguém na família que sofre de diabetes, ou que tem alguém na vizinhança que sofre de diabetes, ou talvez seja um aluno seu, né, onde você leciona, que sofre de diabetes. Eu estou com um projeto de criar uma cooperativa de consumo de produtos dietéticos para atender a nossa necessidade, para que nós diabéticos possamos adquirir, né, alimentos dietéticos a um preço mais em conta, porque não tem por que cobrar os preços absurdos que cobram no mercado. Então, nos organizando essa demanda, eu vou pedir a você que tem interesse em participar ou indicar alguém para participar dessa cooperativa de consumo, que não será também restrita a diabéticos, mas para quaisquer pessoas que tenham restrição alimentar e precisem, né, portanto, adquirir produto dietético, seja livre de lactose ou qualquer coisa assim, que bote aí nos comentários ou mande uma mensagem para mim na MSN com seu contato, seu e-mail, seu telefone. Então, logo nós vejamos que temos um número suficiente para dar a arrancada, nós vamos entrar em contato com vocês e assim nós vamos viabilizar essa cooperativa de consumo de produtos dietéticos, né? Que é uma forma da gente cuidar da nossa saúde. Agradeço a você que ficou comigo até agora, peço perdão pela cara cansada, como eu expliquei, eu não dormi completamente essa noite, mas estamos aqui. E lembrando que às 6 horas da manhã nós temos o nosso Acordar com Deus. Esse material vai ficar aqui no meu perfil, mas depois vai para a página Falando de Rondônia no YouTube e também canal, né, no YouTube e a página Falando de Rondônia aqui no Facebook. Deus está no comando. Um excelente final de semana para você. Não abuse da feijoada. Cuidado, tá? Você já abusou no Réveillon, né? Então agora dê uma maneirada. Um forte abraço